Capítulo 13. Números, capítulo 13. Irmãos que estão nos acompanhando na internet, Deus abençoe a sua vida, meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se vocês puderem, abra também a Bíblia, porque nós temos bastante coisa para conversar, para falar aqui na palavra do Senhor. Amém, meus amados? Hoje nós vamos sair daqui meia-noite, tudo bem ou não? Daqui a pouco vamos fazer o trabalho da MAP, entregar os alimentos, moradores de rua. Já está tudo pronto. Números 13, quem achou, diga amém. Meu Pai querido, fala conosco, Senhor, ministra no nosso coração, nós te pedimos, não seja o homem falho que eu sou, mas seja o Senhor através da minha vida. Nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo e te agradecemos. Amém. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-lhe Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacua; da tribo de Simei, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; e da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Sussi; e da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; e da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, chamou Moisés de Josué. Então o nome de Josué antes era Oséias. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo, trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, o dia das primícias das uvas. Diga glória a Deus, igreja. Então vamos entender aqui. Deus, ele cumprindo a promessa que Deus tinha dado a seus filhos, colocou ele diante da terra prometida, da terra de Canaã, toda aquela terra, e disse que Moisés separasse o líder de cada uma das 12 tribos de Israel. E ali foi nomeado, está ali o nome de cada líder da sua tribo. E eles tinham a missão de espiar a terra. Qual era a função desse trabalho de espias? Era ver se tudo aquilo que Deus falou era verdade. Na verdade, meus amados, Deus estava mostrando para aquele povo, fortalecendo a fé daquele povo, para que aquele povo visse, se confirmasse, entendesse que aquelas loucuras que Deus havia dito, que aquela terra manava leite e mel, que a terra produzia os seus frutos, que a terra era boa, era verdade. Porque nesse caminho do deserto, eles sempre iam com o propósito de chegar a essa terra prometida. Uma terra da qual eles nunca imaginaram ser possível, de tão grande era a promessa. E Deus avisou eles: lá eles habitam os gigantes, os anaquins, os nefilins. Mas a terra produz os seus frutos. E eu estou dando, como prometi a seus pais, aquela terra para vocês. E quantas pessoas que elas estavam ali, mas será mesmo? Porque o que nos liga a Deus, meus amados, não é a placa da igreja que nós estamos,
quantos anos nós estamos na igreja, filhos de quem nós somos. Isso não tem nada a ver, meus amados. O que nos liga a Deus é a fé que nós temos naquilo que Ele diz. É esse o compromisso que nós devemos ter com Deus, é a fé. Amém, meus amados? Um homem, ele tem fé quando ele acredita em tudo aquilo que Deus diz. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Só existe uma maneira de nós sermos justos e caminhar com Deus, é pela fé. Nós vemos até na consagração do missionário Luciano, domingo nós vamos fazer formalmente essa consagração, tá bom? O irmão vai trazer a família. Deus deu a direção aqui na hora do culto para consagrar o irmão Luciano agora, missionário Luciano, para esse ministério. Glória a Deus, querido. Então domingo pode chamar toda a parentada. Amém, meus amados? Aí vamos fazer de maneira formal. Já é consagrado, né? Mas vamos fazer a parte formal, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Então, a intenção de Deus, a direção de Deus, meus amados, é nos ligar a Ele pela fé. Nós somos filhos dele, nós somos de fato filhos do Senhor, se nós acreditamos em tudo que Ele fala. Quando nós duvidamos de qualquer coisa que seja, é a mesma coisa que chamar Deus de mentiroso, é a mesma coisa. E nesse momento nós nos desligamos do Senhor. E quantas vezes nós mesmos, meus amados, temos dificuldade em acreditar em algumas coisas. Aí nós olhamos para o pai da fé, o Abraão, e nós vemos o que Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. E chegando lá em um lugar alto, disse: olha quantas estrelas do céu. E o Abraão lá tinha seus 75 anos de idade. E a sua esposa Sara, 10 anos mais nova, 65 anos de idade. E ele disse assim: assim será o número dos seus filhos. E um detalhe: a Sara era estéril. E o Abraão era só Abrão, ainda não era o pai de multidões. Imagina para um homem de idade, com uma mulher de idade também, estéril, Deus dizendo para ele que os filhos dele seriam como as estrelas que estão no céu. E não bastasse isso, ainda disse: como a areia que está na praia do mar. Como é que conta grão de areia, meus amados? Vocês estão entendendo? Talvez se Deus tivesse dito isso para mim ou para qualquer um de nós, quem sabe a gente se desligaria de Deus naquele momento por não acreditar nele. Mas Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Amém, meus amados? Imagina quanto tempo depois ele teve um filho que não era nem da Sara, era da serva Agar. E Deus falou: não, nada disso. A Sara, sua esposa, vai te dar um filho, e com ele estará a minha bênção. Com 100 anos de idade nasce o Isaac. Mas é um dentre quantos? Estrelas do céu e a areia que está na praia do mar. Ah, mas depois de 25 anos da promessa nasceu o primeiro. Será que nós ainda continuaríamos crendo em Deus? Vocês entenderam, meus amados? E ainda, se não bastasse isso, ainda Deus prova Abraão pedindo para sacrificar o seu filho no monte. E ele estava pronto para obedecer, porque Abraão creu em Deus. Eu e você, nós precisamos crer em Deus. Aí eu acredito, pastor, sempre, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, nós precisamos crer em Deus. Aqui nós temos pessoas com capacidades diferentes, pensamentos diferentes, direções, ensinamentos, histórias diferentes. Vocês estão entendendo, meus amados? Mas nada disso importa. Não importa a sua capacidade ou a minha capacidade. O que importa agora é a maneira que você acredita em Deus. É só isso que importa. Porque o que Ele quiser fazer da minha vida, o que Ele quiser fazer da sua vida, Ele vai fazer. Mas para que isso se confirme, se concretize, nós precisamos acreditar em Deus. Aí Deus leva lá os filhos de Israel. Vocês vão entrar na terra prometida. E a intenção é: veja tudo que tem lá e traga relatório. Moisés disse mais: eu quero fruto da terra. Porque Moisés sabia que aquele povo precisava ver. Lembra que Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos e Tomé não estava lá? E Tomé disse assim: eu não acredito. Não, vocês estão tudo louco.
Se eu não tocar na ferida, não colocar dentro do furo na mão, no lado dele, eu jamais acreditarei. Aí Jesus apareceu para ele, falou: vem cá, Tomé, coloca o teu dedinho aqui, toca aqui nas minhas mãos. E Tomé, prostrado, disse: Senhor, meu Deus. Jesus falou: olha, Tomé, você viu e acreditou, mas bem-aventurados, salvos, felizes são aqueles que não viram e ainda assim acreditaram. Glória a Deus, queridos. Deus disse, estava lembrando, foi ministrado aqui na quinta-feira passada. Deus disse a Josué: Josué, seja forte e corajoso, seja muito forte e muito corajoso. Para quê? Para quê, Moisés? Para quê, Senhor? Não é Moisés, era o Senhor. Para fazer tudo quanto está escrito no livro da lei. Ou seja, para acreditar na minha palavra. Vocês não são guerreiros, vocês são ex-escravos. O povo de Israel saiu da escravidão do Egito. Povo sofrido, surrado, judiado. Aliás, esse termo judiação vem pelo aquilo que fizeram com os judeus. O sofrimento que eles passaram. São conhecidos hoje por povo de sofrimento. Judiação, olha a palavra. Vocês estão entendendo, meus amados? Porque eles não eram guerreiros. Às vezes você vê lá na série que eles estavam lá sendo guerreiro, o melhor guerreiro que ia enfrentar. Eles não eram guerreiros, meus amados. Guerreiro não derruba a muralha. Os guerreiros não tinham chance contra os gigantes. Vocês estão entendendo, meus amados? Aonde que um jovem, um menininho chamado Davi vai enfrentar um gigante de 3 metros e um pouco mais de altura? Como que ele vai vencer? Será que ele era mesmo guerreiro? Ele era um homem de fé. O que Deus quer fazer de mim e de vocês hoje, meus amados, são homens e mulheres que verdadeiramente acreditam nele. Porque Deus não escolheu os sábios, os entendidos, os capazes deste mundo. Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, os fracos para confundir os fortes. As pessoas talvez olhem para mim, que conheçam o meu passado, olhem para vocês, que conheçam o passado de vocês, e maneiem a cabeça e dizem: esse não. Mas se você acredita em Deus, é você mesmo que vai fazer brilhar a luz de Deus. Não confie na tua sabedoria, não confie na tua força, na tua habilidade. Não confie nisso, meus amados. Confia no Deus que você entregou a sua vida e no seu Filho Jesus Cristo. Versículo 25, vamos passar para o 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhe conta a ele e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Diga glória a Deus, igreja. O que os espias disseram? Tudo que Deus falou é verdade. Hoje serve para mim, tudo que Deus disse, tem dito, está se cumprindo. Você consegue ver isso nesses tempos? Nessas épocas? Você consegue ver que nós estamos caminhando para o final dos tempos? Porque a destruição para muitos é a esperança da glória. Para nós, espero que seja a esperança da glória. Você entende que nós estamos de passagem nesse mundo? Que aquilo que o inimigo faz parecer que é toda a nossa vida, apenas um curto espaço de tempo, onde vai garantir a minha morada celestial eterna, ou o sofrimento, a morte eterna. Esses 20, 50, 70, 80, dificilmente 100 anos que nós passarmos aqui, nada mais é do que um curto espaço de tempo comparado com a eternidade. Enquanto pessoas estão correndo para satisfazer a sua carne, para se fazer valer, realizar sonhos, alguns Deus revelou que é uma oportunidade para preencher a nossa coroa. Tudo que Deus falou, versículo 27, relataram a Moisés e disseram:
fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Este é o fruto da terra. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra, ele é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. O que é esses filhos de Anak, meus amados? Quem sabe? O que era esse Anak? Eram gigantes, os Anaquins. Os filhos de Anak eram os Anaquins. Um povo, meus amados, muito grande, que vivia naquele tempo, naquela terra, em grande quantidade. Um povo que não era um povo de Deus, não era a criação de Deus, que estava ali para subjugar e dominar o povo de Deus, que estava fazendo, porque eles eram os líderes naquele tempo. E Deus estava tirando aquela terra que pertencia a Abraão e dando a seus filhos. Glória a Deus, meus amados. Lá nós vimos os gigantes, eles disseram. Aqueles homens de 3 metros ou mais de altura, guerreiros, fortes, dos quais nós não temos chance de vencê-los. Vamos continuar lendo. Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O Calebe estava entendendo que aqueles dados que eles estavam passando, eles estavam sendo distorcidos, porque Deus mandou eles irem lá e ver o que era a terra, se era exatamente como Deus falou ou não. E eles chegaram falando sim, mas também lá nós vimos os gigantes, mas Deus falou que aquela terra era a terra dos gigantes. Deus havia dito que ali habitavam gigantes e que Deus daria vitória para o povo de Israel sobre aqueles gigantes. Mas a maneira que eles estavam falando naquele momento é: não, lá tem um povo muito poderoso, como se Deus não havia dito isso. E hoje a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Muitas verdades, elas são distorcidas, contadas de maneira errada, para que as pessoas desacreditem da palavra de Deus. Imagina que o próprio Satanás, usando a palavra, queria enganar Jesus. Atira-te daqui, porque está escrito que ele lhe dará ordem aos seus anjos para que te guarde, e não deixará você tropeçar em pedra, você não vai cair. Pode te atirar, ou seja, usando a verdade da palavra de Deus, distorcendo ela para uma situação que não se usa. Jesus falou: arreda Satanás, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Uma coisa não está em contra a outra, ela não entra em contradição. A palavra, o que acontece? Ela se fortalece, ela se confirma uma na outra, ela não entra em contradição. Mas o diabo faz parecer contradição para quê? Para tirar a credibilidade da palavra de Deus. Verdades contadas de maneira errada, em momentos errados. Testemunhos contados que na verdade não são para edificar, mas são para gerar medo. E esse era mais um deles. Tudo que Deus falou é verdade, mas nós vimos os gigantes, então é verdade. Sim. Aí Calebe falou para eles: fiquem quietos. Ei, pessoal, não é motivo de alegria que tudo que Deus falou é verdade? Nós nem sabíamos se era possível existir uma terra como Deus havia dito, e agora nós confirmamos e trouxemos o fruto da terra, que era exatamente como Deus falou. E Ele também havia dito dos gigantes, e é Ele mesmo que vai nos dar vitória sobre eles. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Diga misericórdia, igreja. Ou a gente acredita em Deus, ou a gente vai ser derrotado pelos gigantes. Lembra que Deus escolheu os loucos, os pequenos, os fracos para confundir os fortes? Sem Deus nós vamos ser só loucos, pequenos e fracos. Não temos vitória e força para nada. Mas com Deus nós podemos todas as coisas. Mas com Deus nós somos mais que vencedores. É a minha sabedoria, é o meu estudo, a minha força, o meu braço. Não confia nisso. Não confia nisso.
Entrega tudo para Deus. A Bíblia diz, apresenta todos os seus caminhos, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Você vai para lá, peça a Deus. Vai para cá, peça a Deus. Você está aqui hoje, na direção de Deus. Aonde você for, coloca Deus. É tua vontade, Senhor. Se eu fechar esse negócio, glória a Deus. E se eu não fechar, glória a Deus. Aí vem o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. E se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Diga glória a Deus, queridos. Amém, meus amados. Versículo 32. E diante dos filhos de Israel, o que eles fizeram? Infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Todo o povo era grande, mas além do povo grande, tinha os gigantes. Quem eram os gigantes? Os filhos de Anak, são descendentes de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Nós não éramos nada perto daqueles gigantes, e eles nos viam como nada. Capítulo 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel, o que eles fizeram? Murmuraram contra quem? Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Diga misericórdia, igreja. Você vê como que é o povo na murmuração, pedindo a própria morte para si, por causa de uma verdade mal contada, manipulada, distorcida. O povo todo ficou inflamado. O povo todo quis o quê? Murmurar, e murmuraram. Choraram em alta voz e já declararam a derrota sobre a vida deles. E até mesmo pediram a morte sobre si. Vocês entenderam, meus amados, a importância da fé? E o que a falta de fé pode causar? O pai de família, quando ele não tem fé, ele pode destruir toda a sua família. Uma esposa sem fé, ela pode inflamar o coração do marido e dos filhos. Filho, filha sem fé, pode fazer um estrago muito grande. Hoje as pessoas nas igrejas estão se apoiando em placa, em homens, em cursos de teologia, diplomas. Estão se apoiando em tempo de igreja, em amizade com líderes. Estão se apoiando em muitas coisas. E vão ser frustrados. Vão ser frustrados. Versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Diga misericórdia, igreja. Olha o ponto que chegou. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O que eles eram no Egito mesmo? Quem lembra? Voltemos à escravidão. Qual que é a vontade? Quem que estava rindo ali naquela situação? Será que Deus estava alegre ali? Ou o inimigo? O diabo? Ali ele estava com sorriso de orelha a orelha, porque ele conseguiu bem aquilo que ele queria. O povo pedindo para ser escravizado. Quantas pessoas que elas começam, talvez você já tenha passado por isso, entrega a sua vida ao Senhor, começam a vir as lutas, dá vontade até de recuar. Agora que eu estou fazendo a vontade de Deus, a luta está se levantando, luta ali, luta lá em casa, luta no trabalho, é luta na saúde, é luta no casamento. E a pessoa começa a falar assim: meu Deus, eu acho que eu vou voltar para o mundo, eu vou voltar para a escravidão.
Vocês estão entendendo, meus amados? Quantas pessoas que talvez você conheça, que já começaram, buscaram a Deus, se fortaleceram, se levantaram, e daqui a pouco hoje estão fracos na fé, não tem força. Foram usados, foram instrumentos de Deus. Pessoas foram curadas através da vida deles. Pessoas foram alcançadas. Da pregação de algumas dessas pessoas hoje tem grandes homens e mulheres de Deus. Mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Amém, meus amados? Quantas pessoas hoje que estão fracas, estão caídas, não tem força para orar, não tem força para fazer nada. Olha a situação desse povo. Mais ou menos 2 milhões de pessoas. 12 espias foram ver a terra e trouxeram tudo o relatório. E 10 desses espias estavam prevalecendo contra 2 que ainda acreditavam. Versículo 5: Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, ó, o Calebe e o Josué falando, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor através da sua glória a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti, Moisés, povo maior e mais forte do que este. Deus falou: olha, só tem uma maneira de andarem comigo. E não mudou nada disso não, meus amados, tá? Continua da mesma maneira, é pela fé. Só tem uma maneira de nós estarmos ligados a Deus, é pela fé. A falta de fé nos desliga, ou nem liga, né? Porque quem não tem fé, nunca teve ligado. Mas o que nos liga a Deus chama-se fé, esse é o combustível. É isso que faz o sobrenatural fazer parte da nossa vida. É isso que faz com que os gigantes caiam, que as muralhas caiam. É isso que faz com que pessoas, como a gente vê os apóstolos, alguns deles iletrados, pregando para reis, para pessoas cultas, príncipes, governadores. Estão entendendo, meus amados? É isso que faz uma pessoa sair do monturo e se assentar entre os príncipes do povo de Deus. É a fé. É isso que fez com que o céu se cerrasse no tempo de Eli por 3 anos e meio. E depois ele orou de novo pela fé e voltou a chover. É isso que fez o fogo vir do céu e consumiu o holocausto. Amém, meus amados? É a fé que fez com que Abraão passasse por aquele deserto, meus amados. Enfrentasse o faraó e Deus botasse medo no faraó. O faraó viu Abraão e sua esposa, enamorou da esposa de Abraão, e a intenção dele já era matar Abraão. E Abraão: não, é minha irmã. Isso era meia verdade, porque eles eram meus irmãos. E ele pegou a esposa de Abraão, e como ele entendia que era irmão, presenteou Abraão. E quando ele pensava em fazer maldade com a esposa, Deus apareceu para o faraó e falou: não toque nessa mulher, porque ela tem dono. E o faraó, com medo, devolveu a Abraão: por que você não me falou que era tua esposa? Abraão falou: porque eu sei que você ia me matar. Não, toma aqui um monte de presente, vai embora daqui, porque teu Deus falou comigo. Amados, eu não vou continuar aqui, tem bastante coisa para nós lermos, mas eu quero que você medite sobre isso. Vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida é a maneira que a gente olha a palavra de Deus. O
que vai fazer com que eu agrade a Deus, que você agrade a Deus, é a fé. Por isso está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta a gente dançarmos, não adianta a gente pularmos, não adianta a gente fazer um culto que agrade a muitas pessoas. O que vai fazer com que a gente agrade a Deus é a nossa fé nele. A maneira que nós respondemos à sua direção, ao seu chamado. Eu acredito, pastor, mas o quanto que você acredita? Isso é uma pergunta que você deve fazer a você constantemente. Ore a Deus, meus amados, peça a Deus para que o Espírito Santo venha te iluminar, venha te dar direção. Existem muitas pessoas hoje, esse povo aqui, ele foi condenado a voltar para o deserto e ficar dando voltas. E eles não entrariam na terra prometida. Eles não entraram. Os filhos dessas pessoas, com exceção de 2 que acreditaram. Como que era o nome deles mesmo? Josué e Caleb. Com exceção desses 2, que entraram a pleno vigor, porque Deus segurou a sua força. Meu irmão estava falando que o pai tem espírito de jovem, né? Esse Josué e Caleb, eles entraram jovens. Entraram na terra prometida junto com os filhos daqueles pecadores incrédulos. Eles tomaram posse da terra prometida. Mas aqueles não, ficaram dando volta. 40 anos no deserto. Existem pessoas hoje que possam estar me assistindo. Talvez você em alguma área. Talvez que você esteja dando voltas. Pastor, é a mesma situação, nunca muda, é a mesma situação, ou área financeira, ou casamento, ou saúde, filhos, ministério, seja o que for. Talvez tenha pessoas que estejam dando voltas e voltas, e sejam reprovados e voltam. Deus quer mudar essa situação, Ele quer te dar vitória. Mas a maneira que você vai receber a vitória, somente se você fizer a prova e vencer pela fé. Não é ensinamento, não é seminário, não é o que o ungido, que a fulana ou que o ciclano falou, mas é a resposta que você dá àquilo que Deus te direciona, e Ele faz isso através da sua palavra. Amém, meus amados? Veja se existe alguma área na sua vida que você sente, o Espírito confirmou, pastor, estou dando volta, essa área não muda, é 10 anos, 20 anos, você vai esperar chegar a 40 anos? Precisa chegar todo esse tempo? Não precisa. Coloca diante de Deus. Você que está me assistindo, coloca diante de Deus. E agora para de fazer aquilo que você acha que é certo e procure saber o que realmente é certo. O que Deus fala nessa área, sobre essa área? O que Deus quer que você, espera que você faça nessa área? Esqueça aquilo que você aprendeu, esqueça os teus sentimentos, esqueça aquilo que você acha que é certo. Coloque isso de lado e abra o teu coração. Peça a Deus para te revelar na sua palavra, porque você vai fazer essa prova mais uma vez, e dessa vez vai ser diferente. Você vai ser aprovado. Amém? Fique de pé, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé. Coloca a tua mão sobre o teu coração, mais uma vez. Meu Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha através do teu Espírito Santo ministrar em cada coração, em cada vida, revelando aos teus filhos aquilo que precisa ser mudado. Se existe alguma área na vida deles, Pai, a qual o inimigo ainda tem poder e tem feito eles sofrer, e muitas vezes, talvez já tenham até pensado em voltar para a escravidão. Meu Deus amado, não permita, Senhor, mas ministra e dê aos seus filhos, a cada um desses teus filhinhos, esses que estão nos acompanhando nas suas casas, dê a força que eles precisam para vencer esse deserto. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Diga glória a Deus. E aplauda bem forte o nome do Senhor.